Jogaço hoje, Flamengo e Botafogo lá no Newton Santos. Dos últimos 10 jogos, o mando de campo do Botafogo, o Flamengo ganhou 9 e perdeu apenas uma o ano passado. E hoje promete. Vamos manter a sina porque a gente precisa ganhar e continuar na caça ao líder, lógico, né? Vamos conferir aqui o G4 com Massini, Tirone, Vessone e Alberto, o Imprensa Paulista. Detalhe, resto de imagem, link aí abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like, porque ajuda e eu agradeço. Vamos conferir também Flamengo versus Libra, ou Flamengo versus Leila, ou Flamengo versus Palmeiras, ou BAP versus Leila. Muito bem. No outro jogo, o Botafogo recebe o Flamengo no Newton Santos. E o Botafogo, antes do jogo, já falou, olha, atenção, hein? Quero uma arbitragem de direito aí, porque não vamos aceitar pressões. O jogo vai ser monitorado pela Good Game, que é aqueles caras... Good Game. Good Game. O Textor colocou lá para monitorar e que reclamou que o campeonato estava manchado de 2023. É nessa circunstância que o Botafogo recebe o Flamengo. Vamos aos prováveis times de Botafogo e Flamengo. O Botafogo vai com Léo Link, Matheus Ponte, Davi Ricardo ou Gabriel Silva, Alexander Barbosa e Marçal, Marlon Freitas, Alan, Savarino, Santiago Rodrigues, Arthur Cabral e Cuiabano ou Matheus Martins. Esse é o provável Botafogo do David Ancelotti. Ó o Flamengo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Pulgar, mas acho talvez não. Jorginho, Arrascaeta. Carrascal, Pedro, Samuel Lino. Bom, aí desse time aí, Carrascal, Arrascaeta, Jorginho, Pulgar e mais o Saul, que está no banco, estão com 2 cartões amarelos. Então, é aí que eu ia chegar. O Saul, por exemplo. Aí, tá aí a situação do elenco do Flamengo. Saul, desfalque. Saul, De La Cruz, Alan, Danilo e o Alaciano. Também tá pendurado. Pendurados, Jorginho, Arrascaeta, Pulgar e Carrascal. Saul e o De La Cruz, desgaste físico e dores no tornozelo, se fosse um jogo num gramado natural, eles jogariam. Essa é a história. Eles não vão jogar para não... pensando no jogo de domingo contra o Palmeiras para não se desgastar. Essa é a situação. E porque vem Libertadores também, né? E porque tem Libertadores também. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o gramado do Newton Santos é importante nessa conversa. Talvez se fosse um gramado natural eles jogassem. Então, onde eu quero chegar? E o Flamengo está pensando muito no jogo de domingo. Claro que o Palmeiras também está. O Jorginho deu uma declaração interessante. Ele prefere jogar no sintético do que no campo natural ruim. Sim. Porém, isso não invalida a tese, e eu sou favorável a ela, não gosto de sintético, gostaria que fossem todos naturais e bons todos, né? Mas, cara, os caras descansaram 2 semanas, 12 dias. O meu ponto nem é se o negócio é ruim, se o gramado natural... Não é isso, não. Qual é o sentido disso? Não, então, eu acho que o sentido disso os caras estão pensando no jogo de domingo. Não é só isso. No jogo de domingo... E no jogo da Libertadores. Porque o Flamengo não tem muita escolha. O Flamengo tem que ganhar os próximos 4 jogos. Exato. Certo? Essa é a situação. Pois é. E onde eu quero chegar num segundo ponto. Nesse momento, o pressionado é o Flamengo. É o Felipe Luiz, é o Flamengo, é o BAP, sei lá quem. É o Flamengo. É o Flamengo que está na situação desconfortável. Então ele precisa ganhar. A tabela pressiona ele. A tabela pressiona. Imagina se o Flamengo termina o ano e não ganha nada. Então, é possível. Né? E olha que a situação poderia ser pior, porque eles foram para os pênaltis contra os Estudiantes. O Flamengo vai para o pênalti, poderia estar numa situação dessa no Brasileiro com uma única competição. Poderia estar pior. Poderia estar pior. Então, assim, tá vivaço nas 2 competições, mas poderia realmente estar numa situação bem mais complicada. Eu entendo o Saúl, você tem que tomar cuidado. Claramente, ele e Jorginho são caras pra você tomar cuidado. Não vão jogar todos os jogos, gente. Então. Torcedor, pode esquecer, você quer que os caras joguem, eles são muito bons. É muito legal ver os 2 jogar, mas fisicamente, na nossa correria aqui, nessa loucura que a gente vive, você acha que eles estão acostumados? Buenos Aires, Fortaleza, Buenos Aires, em 3 dias? Esse mundo aí não era o mundo deles. Então, ou o torcedor entende que não vai dar pra pôr os caras sempre,
ou vocês vão enlouquecer, gritar na rede social, porque não tem o que fazer. Por que o Pedro é banco, né? Então, mas aqui Essa é nos uma jogos que boa ele pergunta. jogou recentemente não foi bem. Ele tinha melhorado, depois caiu de novo. Exatamente. Muitas vezes o Felipe Luiz prefere até improvisar na frente do O que Bruno falar um Henrique, centroavante. Ou o Plata mesmo, né? O Bruno Henrique vai poder jogar na Libertadores, né? Ele foi só punido. Curioso, né? O Samuel Lino virou bagre. É tudo igual, cara. O torcedor é completamente enlouquecido. Mas tudo isso é onde eu quero chegar. segundo turno ruim, É a questão da pressão que agora a batata quente está na mão do Então, Felipe e o que Luiz se do Flamengo. discutiu essa semana? A renovação do contrato do Felipe Luiz, do Arrascaeta. Sim. Né? Libra. Libra. Tem hoje ainda. A gente vai falar já. Pontuar ainda sobre o jogo. É um jogo muito mais difícil que o do Palmeiras. Muito mais comparação. Sem dúvida. E agora, o Flamengo está, neste momento, num lugar que ele não esteve nesse campeonato. Pressionado. Porque ele, tudo bem, ele podia não ser líder, mas você sabia que ele ia brigar e tudo mais. Agora ele vai chegando na reta final do campeonato. Vai chegando perto do confronto direto. Ele há 5 rodadas atrás, ele estava numa situação muito boa, que ele podia chegar nesse confronto sem precisar do confronto, jogando em casa. E agora, ele não só precisa, como nem a vitória vai colocar ele na liderança. É pressão, é muita pressão. Sim. É a maior pressão que o Felipe Luiz sofreu desde que ele chegou. Sim, sem dúvida. Tô certo ou não? Tá certo. Tá, não tem a menor dúvida. Nesse recorte tem o segundo turno que o Massini falou que é só razoável. O time cai de produção e de pontuação. E tem a passagem na Libertadores, que foi do jeito que foi, né? Foi perdendo o jogo e indo para os pênaltis, né? Tem um dado muito interessante do Flamengo, que é preocupante para o Flamengo. Se você tirar das estatísticas os 8-0 contra o Vitória, foram 8 gols num jogo só, a média de gols do Flamengo é 1 gol por jogo. O time piorou, o Massa vinha falando, o time piorou. Teve aí quando empate coloca com o 8-0 do Forza contra o Vitória, aí vira, né? Melhor 4-0, 3-0, que o Palmeiras está fazendo 3-1. O Palmeiras faz 3 gols todo jogo. Exatamente. Né? Isso. Ou quase todo jogo. O Flamengo tem a média de 1 defesa gol. muito forte, né? Então, 13 gols só é um absurdo de pouco, né? Mas aí essa... Não, mas é isso, tira o jogo contra o Vitória. Exato. Uma coisa que eu não tinha noção, eu só fui olhar agora aqui, os últimos 10 jogos como mandante do Botafogo contra o Flamengo. 10. Uma vitória só do Botafogo. Perdeu as outras 9. Então, aquele famoso 4-1 mágico, né? Foi ano passado, um jogaço do Botafogo, enfim, deu show, foi... Nossa, incrível ver. Mas foi a única vitória nos últimos 10 mandos do Botafogo, o Flamengo ganhou 9. Para se ter uma noção de que o mando em si, apesar do sintético e tal, nem todos foram no sintético, Maracanã, mas de qualquer maneira o Flamengo está se virando muito bem. Mesmo o Botafogo tendo sido campeão do ano passado, né? E brasileiro, especificamente. No ano passado o Botafogo meteu 4-1. 4-1, é esse. Então, esse é o jogo. Mas o 23, que era um baita time, também perdeu. Entendeu? Nem todos no Newton Santos, é mando do Botafogo. Mas você percebe evidentemente como o Botafogo, antes da SAF e agora com a SAF também, mira o Flamengo como principal adversário. Então foi jogar contra o Vasco na Copa do Brasil, que é outro adversário, foi eliminado. Jogou em São Januário lá. Essa pressão pré-jogo aí, esse ofício da CBF, é porque é o Flamengo, né? Então por que não fez por que não ameaçou a escala de arbitragem do confronto com o Vasco pela Copa do Brasil, né? O Botafogo. Mas é o Flamengo, ele mira o Flamengo, né? A rivalidade é muito maior, né? Então, dá para perceber que pro Textor tal é uma questão de honra ganhar do Flamengo. Bom, e fora de campo, a gente está falando bastante aqui, projetando Palmeiras e Flamengo e Palmeiras que vão se encontrar no fim de semana. Fora de campo, eles já estão se encontrando há algumas semanas, né? A Leila fala de um lado, aí tem treta na Libra, e aí não sei o quê. O BAP falou, deu entrevista para o Rodrigo Matos do All Sport e falou sobre a Leila Pereira. Falou que a gente tem a sonora deles? Temos? Então vamos mostrar o BAP falando sobre a presidente do Palmeiras. A relação
com a Leila era uma relação muito boa, até um determinado momento desse ano. Assim, a relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Aí a relação é muito boa. Então, veja, assim, não é uma relação, do ponto de vista pessoal, ruim. É só uma discordância em relação a uma forma de divisão. E foi potencializado por uma pessoa isoladamente que, de alguma maneira, acha que vai mandar na Libra como se fosse dela o negócio. O negócio não é dela. O negócio não é dela. Da Leila, é isso. É isso. Então é o seguinte, a gente tem que aprender a concordar e discordar na vida. Quem discorda de você não é necessariamente seu inimigo. Muito bem. Esse foi um dos trechos em que o BAP fala da relação dele especificamente com a Leila. Depois ele fala sobre essa bravata de vai jogar sozinho, fala, não vamos sair da Libra, não. E se tiver uma votação para tirar o Flamengo, eu vou votar contra, porque eu quero ficar na Libra. E depois ele falou sobre como que é a relação dele com o Casares, com outras coisas, mas o ponto primeiro é esse, mais um capítulo dessa história. O BAP falou até da questão da Leila com o Vasco. Falou que é suspeito, não, que é imoral e tudo mais e tal. Muitas coisas, Massá. O negócio não termina. Por onde eu começo? Não. Por esse trecho aí? Pode ser. Cara, acho que o BAP tem que defender os interesses do Flamengo, ele tá certo disso, né? Acho que a Leila poderia deixar essa questão nas mãos da Libra, porque não é o Palmeiras e o Flamengo que estão envolvidos nessa questão. Tem outros clubes que estão, por uma questão, vamos dizer, usando uma palavra republicana, por questão anímica baixa, estão escorados na figura da Leila, porque ela é uma figura muito forte, entendeu? Então ela vem e vai mesmo, e vai para as bravatas, e vai para as conversas, entendeu? Então, cara, como ele mesmo disse, pessoalmente não há problema nenhum entre eles. A gente já viu isso milhões de vezes no futebol. Dirigentes que, quando abrem a geladeira ou acende a luz, falam e depois se ajustam, se acertam, né? Tanto é bravata a história do Flamengo não joga sozinho, como é bravata dizer que tem alguma relação a posicionamento da Leila Pereira na Libra com o patrocínio do Vasco. Então só tem bravata. Então, nessa bravataria toda, eu lamento porque o futebol brasileiro é quem perde, porque o que está em discussão é 30% do que vem de audiência da TV, que nem é mais o maior, nem é mais o carro-chefe da composição do que deve ser uma liga ou uma Libra, ou seja lá o que for, né? Não é mais. Aí... Só uma parênteses rápido nessas, não é mais para Palmeiras e Flamengo. Sobretudo. Tem muito patrocinador master aí, que é o principal receita, que não está pagando o clube de futebol. Sim. Então, para muito time, é sim ainda as questões de direito de televisão que são, em tese, religiosamente pagos ou adiantados. Então, não é para Flamengo e Palmeiras. Não é, sobretudo, para o Flamengo, que tem o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro. Então, não é... Pode perguntar lá no Sul, ou em BH, ou em outros locais, a importância da questão dos direitos de transmissão, para eles, segue sendo, sim, a principal fonte de receita. Isso tá... veja, o que foi o Flamengo... Mas quem fala é a Leila, que não precisa necessariamente, entendeu? Que tem um ótimo patrocínio e 1000 outras fontes. E outra coisa, o Palmeiras ganharia 700 mil, 1 milhão a mais se fosse no modelo que o Flamengo propõe. Não é um valor absurdo, não. É a mais. A questão aí é quanto que é a mais para quem tem mais audiência. A diferença de quem tem mais audiência para o resto é de 5 vezes, 7 vezes, 80 vezes, 4 vezes, 9 vezes. É isso que está em discussão. A primeira parcela foi paga. A Globo, que detém os direitos, fez a divisão como ela interpretou o que deveria fazer.
e fez o pagamento. O Flamengo aceitou. A segunda parcela desses 30% é que está retida. E isso, se a liminar não cair, vai ser discutido em arbitragem. Olha, esse modelo arbitragem foi criado no Brasil para contemplar, sair da morosidade da justiça comum. E como é que funciona? Você coloca um representante de cada lado, então seria Libra e Flamengo, não tem nada a ver com Palmeiras, Libra e Flamengo. Eles escolhem juntos um árbitro, né? Palmeiras e W Torre demorou 3 anos para escolher um árbitro. Custa um dinheirão, tá? Aí escolhe uma pessoa, uma entidade, uma figura, e esta figura vai decidir quem tem razão na pinimba, tá bom? Então isso está longe de acabar. Quando chega a ser judicializado, depois de 10 meses que o Flamengo alega, e é verdade que o Flamengo tentou um acordo e os demais clubes não concordaram com as propostas que o Flamengo ofereceu. Não é só o Palmeiras. Aí acho que é aí que é o erro. E fica personalizado Palmeiras e Flamengo, não tem nada a ver. Entendeu? Como a Leila tem essa maneira de ser, ela pega o rolo de macarrão e passa, bicho. E aí fica essa coisa Palmeiras e Flamengo, que estão disputando os 2 títulos mais importantes da temporada, Sul-Americana, Libertadores e Brasileiro, pau a pau, cabeça a cabeça. Muito a espanholização do âncora, porque é aquilo. Para Real Madrid e Barcelona, qualquer coisa é qualquer coisa, mesmo que tenham outros envolvidos. Você tem total razão. 2 coisinhas rápidas. O BAP reclama lá da Leila Vasco e tudo mais, da relação. O pessoal do Nils Colina, que é um perfil que cobre o Vasco, percebeu que o avião da tia saiu do Rio de Janeiro rumo à Fortaleza. E aí, com a delegação e tal, e aí divulgou aqui que o avião dela que tá levando a delegação do Vasco e tal. Para levar... Placar linhas aéreas. Placar linhas aéreas. E uma outra coisa, uma declaração interessante. Silvio Matos, executivo da Libra, ele deu entrevista pro Sportsider, que é aquele que o Rodrigo... Capello. O Capello agora trabalha. A frase dele é boa, ele fala assim: estamos discutindo um contrato do passado. Quando o Flamengo fez a comparação dos 300 milhões que ele ganhava, ele arrecadava com os 200 milhões de hoje. É uma discussão que não leva ninguém a lugar nenhum por um motivo simples. Primeiro, porque dos 300 milhões ele tinha um mínimo garantido de 175, que não existe mais. Quem está dizendo isso sou eu e não sou eu, é a Globo. Segundo, houve a lei do mandante. O Flamengo disse que ganhava 300 milhões no contrato anterior, mas ele vendia 38 jogos. O contrato atual é para 19 jogos. Perfeito. Então, aí ele fala, a conta é muito simples. No contrato anterior, o Flamengo recebia 7,9 milhões por jogo. No atual, que ele reclama de ser só 200 milhões, aumentou para 10,5. Sim. Então, a conta do pessoal da Libra é essa. O Flamengo era 300 por 38. Agora é 200, mas é por 19. Então, no jogo a jogo, você está ganhando mais do que ganhava anteriormente. Então, essa é a visão do executivo aí da Libra, tá? É uma visão interessante. Ele dividiu por jogos, que mostra que o jogo individualmente para o Flamengo está compensando mais com o atual acordo. Bom, o que parece claro é que, assim... além dessa questão, né, grana aí, que é a questão central, né? O Flamengo quer uma coisa, os outros clubes personificados na Leila querem outra. Tem as outras... É uma briga de poder. É uma briga de poder. Claro que é. Claro, é a briga de poder e a briga dos 2 times mais poderosos do país. E aí que o BAP entra nessa história do Vasco, né? O que ele falou sobre o São Paulo, Campo Casares? Aí ele, no meio lá, ele fala assim, qual a sua relação? Com o Casares é ótima, o Casares a gente se dá muito bem e tal, mais ou menos como, o Casares, sabe? O Casares tá tudo bem, põe a mão na cabecinha dele e fala, tudo bem, Casares, tá tudo legal. E com a Leila não, com a Leila o buraco é mais embaixo, porque a Leila fala grosso, porque a Leila não abaixa, e o BAP também não, e os 2 clubes são os clubes mais poderosos, até... Isso é muito ruim pro futebol brasileiro. Mas péssimo. Eu tô falando há bastante tempo que tá tendo espanholização aí, inclusive fora de campo. Mas sabe o que é, Márcia? Assim, agora falando sério.
são dois clubes que hoje eles são tão mais poderosos do que os outros que, evidentemente, eles vão tomar para eles essa discussão. Cara, você não estava aqui. A discussão no dia seguinte da arbitragem São Paulo e Palmeiras virou Flamengo e Palmeiras. Sim. Então, qualquer tema, pode ser o percentual, a arbitragem, a tabela, o intervalo, a convocação, a data FIFA, vai ser Flamengo e Palmeiras. Vai ser Flamengo e Palmeiras. O Boto virou porque o Boto, que nem sequer viu o jogo, entrou na onda Mas é porque a disputa do pênalti que foi e que não foi marcado. Então aí ele entra nessa onda reclamando do árbitro que mais apitou jogos do Flamengo e com o qual o Flamengo teve mais sucesso. Lembrando que o lance do pênalti que ele errou no jogo anterior, Flamengo e Cruzeiro, o jogador do Flamengo escorrega, ele para o lance para atender o jogador do Cruzeiro, não dá cartão e sequer marca falta. Então, assim, o que estava satisfazendo o Flamengo não o satisfez mais depois do clássico São Paulo e Palmeiras, e teve um erro. Mas só uma coisa, eu concordo muito com ele. O que ele está dizendo é que você chega num momento que você está tão forte financeiramente e tudo mais, que essas questões você entra grandão. Você tá com o peito. O Corinthians fazia isso na década passada. O Andrés foi lá e falou: quer saber, Clube dos 13? Eu sou o Corinthians, eu contrato o Pato por 15 milhões de euros e vambora. Vamos discutir aqui, eu quero ver mais dinheiro e tal. Você tá grandão. Hoje tá todo mundo fragilizado, então faz sentido isso. Esse é o ponto. O Flamengo e o Palmeiras. E aqui não há. Eles são malvados. Não, eles são poderosos. Eles são poderosos. Bom, nessa discussão aqui, eu posso. Brigar, olhar. Por que o Casares não chega lá e não esperneia? Porque falam, cara, uma boa, cara. Você tá disputando o quê? Você não... mas aí que tá. Mas não é isso, questão cara. de perfil, isso né? De perfil. Claro que é questão de perfil, mas quando você se ele tivesse maior, eu acho que ele dá... Não conflito, mas eu acho que ele... Vou te falar. Um café comigo. Vou te falar. Sim, vou te dar um outro exemplo. Então, nem quero falar no São Paulo agora, mas se o São Paulo tivesse numa posição forte, institucionalmente, financeiramente... Bruna Marques... Ele poderia encampar a discussão contra o gramado sintético. Não vou fazer isso porque tem negócio de placa aí, eu preciso de dinheiro e não sei o quê, eu não vou entrar nesse negócio. Dá mais força, mas depende muito do perfil de quem governa. Claro que, sem dúvida. Eu não acho que ele entraria em conflito, mas até pelo perfil dele, de gostar de, muitas vezes, de aparecer, ele ia gostar de fazer muito parte de várias dessas discussões, sem dúvida. O que o Massini falou da Leila e falam do BAP, né? Cada um tem que cuidar dos interesses do seu clube. Não é o que o Casares faz. Sim, cuida do interesse. Sim, exato. E o Massini até fala... é importante a existência de figuras como essa, que pensam, em tese, mais no geral do que só no próprio clube. Né? Então, o temperamento dele é esse, mas não tem levado o São Paulo a perder todas as divididas. Pode ser para qualquer situação. Né? Então, aí, voltando rapidamente ao Palmeiras... Só falamos dele aqui porque o BAP citou e que ele estava na cabeça da Libra com o Landim. Ele era o... Exato. Mas só agora voltando, é a Leila que fala... a Leila que fala. E aí o Casares fala, não, a Libra é verde. Porque o advogado... Falou o BAP, né? O BAP falou, a Libra é verde, porque o advogado do Palmeiras é o advogado da Libra. Não não sei o advogado do Palmeiras, o SICA, é um escritório contratado pelo Palmeiras. Ele não é advogado do Palmeiras, tá? E ele foi contratado pela Libra para constituir a Libra. Certo? É que ele já fez uns trabalhos pro clube. Faz vários. Vai continuar fazendo. No exterior, um monte de coisa. Sim, o Palmeiras contrata o escritório dele para fazer trabalhos pro clube. Entendeu? O Palmeiras tem um vice-presidente jurídico, um vice-presidente do clube, que é do Márcio, que é excelente, que é do jurídico. E eles trabalham juntos. Quando precisa de causas, o SICA defende o Palmeiras. Como defende outros clubes. Entendeu? Sim. Pô, aí, sabe, aí fica aquela picuinha, Libra é palmeirense, né? Aí... Não, é que tudo isso... Esquece, aí ninguém ganha. Tudo isso ilustra o que é a disputa. Tanto que o BAP, na entrevista, ele vai falar que a Leila quer comprar o Vasco. Que, em tese, não teria nada a ver com a vida dele. Né, ou com o Flamengo, talvez tenha, porque se o Vasco ficar fora vai atrapalhar o Flamengo, mas ele fala lá que é ilegal, não é, mas é imoral, que ele fala, né, uma pessoa que
ir lá e comprar o Vasco. E aí ele, de uma forma, com toda clareza eu falo, injusta, para dizer o mínimo, ele fala, e o empréstimo sai no dia que o Palmeiras ganha do Vasco de 3-0, com 30 minutos de jogo. O que avança no sinal. Claro. O que avança no sinal, porque você não pode falar um negócio desse. Sim. Não. Se você não tiver amparado em alguma certeza, em algum argumento. E aí ele fala, mas é o ponto em que está o negócio, certo, Vessa? Até mas aí porque ele vai o Vasco... responder na justiça, né? Até porque a Leila não... Ela sabe disso, né? Estamos no campeonato de Série A, ela não vai poder ter 2 times, uma como presidente, a outra como... Não, poder pode. Não tem nada, não tem nenhum. Não pode, a lei da SAF não permite que você seja... por exemplo, lembra do Belintani? O Belintani é hoje... Bahia. Que era do Bahia. Sim, ele é do... Tem uma da onde? série... Ele tem uma série de clubes espalhados no Brasil. Só que a SAF não permite que você seja dono de 2 clubes, ou presidente e dono de outro clube. Tudo bem, mas ela Entendeu? pode assim, bom... Você pode ter em outra série, Sim. entendeu? Com um corte do programa G4 e toda essa questão Flamengo versus Libra e o jogaço de hoje, Botafogo e Flamengo lá no Newton Santos. O Flamengo precisa vencer para continuar na cola do Palmeiras, que é o líder. Mas, cara, vamos fazer um exercício aqui de empatia. Me diz uma coisa, será se todos esses integrantes, Arnaldo, Versa, Tirone e o Massini, defenderia a Leila no papel do BAP e o BAP no papel da Leila? Como seria o discurso de todos eles referente a isso? Para você ver, porque tem um papel feminino do outro lado, o pessoal tem medo, pondera as palavras para ter que falar alguma coisa por ela ser mulher. Mas já imaginou? A Libra em si fosse regida pelo Flamengo, o Flamengo tivesse o controle, estava ali por trás e fizesse aquela troca de pauta entre uma assembleia e outra para tirar recurso ou para eludibriar má fé, com más intenções, com todas aquelas informações que da TV Flamengo, com todos aqueles dados da assembleia. Será se eles iam ficar assim, ignorando, se não estaria com eles aqui mostrando a audiência do Flamengo, o quanto o Flamengo ganhava e todos aqueles outros detalhes? É demais, né? Mas o bom é que a gente está aqui para registrar. E isso futuramente, nesse desenrolar, a gente vai estar aqui para mostrar como foi antes, isso. Até o PVC se enrolando todo. Um vídeo para o canal que eu fiz do programa de primeira. Ele procura as palavras para falar agora, que é o caso. Mas ainda bem que a gente vai estar vivo para ver o final disso tudo. Beleza? O vídeo é só se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like porque me ajuda e fortalece demais o canal. Compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.